Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Com alegria, cumprimento a todos em mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Antes de iniciarmos esse estudo, eu quero convidá-los para uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão importante na nossa vida, onde encontramos no Escrito Sagrado, na Tua Palavra, o sustento para a nossa fé. Venha nos guiar, nos conduzir com o Teu Santo Espírito, para que possamos ter a compreensão clara do que estudaremos, possamos também, pela Tua graça e a Tua bênção, ter condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam. Te pedimos essas bênçãos, agradecidos, com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A Bíblia e as profecias. Temos aqui no verso de abertura, Daniel 8,14, que é um texto muito conhecido de todos. E ele me disse, e até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Aqui é o eixo central, a coluna dorsal, da maior cadeia profética de tempo da Bíblia Sagrada. Profecia é essa que marca de uma maneira muito interessante que, após o cumprimento pleno dessa profecia, não aconteceria mais profecia de tempo simbólico, ou seja, aquele estilo de profecia que usamos Ezequiel, capítulo 4, verso 6, para interpretar uma profecia simbólica de tempo, que no terceiro tema nós estaremos abordando com mais detalhes. Se nós observarmos João, capítulo 14, o verso 29, onde o Filho de Deus comenta claramente que eu disse-vos essas coisas agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então, veja que a profecia tem um propósito muito interessante, não importa se ela é simbólica, se ela é literal, se ela é de tempo simbólico ou se é de tempo literal. Ela foi escrita antes de que acontecesse, para que quando acontecesse, todo mundo que tem acesso ao Escrito Sagrado possa compreender com clareza, sofrer o devido impacto para mudanças necessárias ou atitudes necessárias que o momento requeira. É fundamental entendermos esse princípio da profecia na Bíblia Sagrada. E para isso, no decorrer dessa semana, nós observaremos que para entender as profecias, e envolve claramente o entendimento do conteúdo sagrado como um todo, nós aprendemos a observar a classificação em que é distribuído o Escrito Sagrado, como conteúdo histórico, como conteúdo profético, doutrinário e etc. Dentro do conteúdo profético que nós estamos trabalhando, é fundamental entendermos também que existem várias classificações para entender as profecias também. A profecia literal, a profecia simbólica, a tipologia bíblica, a simbologia bíblica, tudo isso nós teremos algumas pinceladas interessantes para a devida compreensão do Escrito Sagrado. Nem se fala então dos escritos proféticos. No segundo tema nós analisaremos o historicismo e as profecias. Aqui inicia um mergulho muito interessante para encontrarmos algumas gemas para a compreensão do quadro profético. Se nós observarmos o livro de Daniel, no capítulo 2, do versículo 27 ao 45, temos a conhecida profecia da estátua. Se observarmos ali, aquela estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, perna de ferro, pés de parte barro e parte ferro, não deixando de observar que alguns detalhes são muito importantes nessas questões, que a estátua era a estátua do rei que teve a visão. E essa estátua, apesar de metais diferentes, nos dedos dos pés dessa estátua, como originalmente ao ser humano, tinham 10 dedos. São detalhes tão interessantes que a profecia e a gramática não deixam passar batido. Nós precisamos estar sempre atentos a esses detalhes. Então, quanto o significado simbólico de todos esses metais, no qual o próprio conteúdo em si da profecia se autoesclarece, mostrando que a cabeça de ouro representava o reino babilônico, então, dos dias do profeta Daniel,
mas que depois dele, olha essa sequência, depois de ti verá um reino inferior ao seu, que estará dominando. Nós vimos no contexto da interpretação da profecia que se trata da Medo-Pérsia, que dominaria a Babilônia. E isso aconteceu, representado pelo peito de prata da estátua, a cintura de bronze representando a Grécia, e assim sucessivamente, o Império Romano às pernas, e o Império Romano dividido em 10 partes, se transformando na atual Europa com seus principais países, que são 10, representado pelos dedos da estátua. E aquela pedra então que vem representando Cristo, a pedra viva, rejeitada de esquina, que nos dias dos dedos da estátua, que é os dias que nós estamos vivendo, essa pedra viria e bateria aos pés da estátua e esmiuçaria toda a estátua. Então essa sequência de símbolos representando governos, representando épocas distintas, que chega até os nossos dias, resume na Bíblia, em um só capítulo, a história do nosso planeta. E uma série de outras profecias, não só de Daniel, mas de Apocalipse e de outros autores da Bíblia Sagrada, incluindo inclusive personagens como o próprio Filho de Deus, que trabalhou com sermão profético, com profecias tanto simbólicas quanto literais, de maneira impressionante, relacionada, como se fosse um crochê, aonde o desenho, o traçado, se envolve com todo o contexto da Bíblia Sagrada. E viés distintos de advertências, de orientação e de apelos eram colocados dentro dos seus sermões, dentro de suas parábolas, para a orientação de todos nós. Tanto Daniel 2, quanto Daniel 7, quanto Daniel 8, trabalha com esses mesmos reinos, mas com símbolos diferentes, com explicações diferentes, mas todos acontecendo dentro do mesmo tempo. Muito importante observarmos esses detalhes. Inclusive, quando vamos lá no Apocalipse também, no capítulo 13, o verso 1 e 2, mostra que aquela besta que surge do mar, ela tinha características semelhantes a desses animais citados aqui de Daniel, no capítulo 7, que ela era semelhante ao leão, era semelhante ao leopardo, era semelhante ao urso, e que teria um trono recebido por um dragão, que lembra também aquele animal lá de Daniel 7, o esquisitão, né, que levanta, representando reinos, representando Satanás e etc. Então a forma íntima com que a palavra de Deus envolve todo esse crochê das escrituras sagradas, envolvendo os seus mistérios de forma revelada para nós, mas em linguagens que facilita a proteção e a longevidade do Escrito Sagrado, para que somente aqueles que buscam o conhecimento sagrado possam entender e ensinar claramente, e as pessoas comuns que não têm real interesse de entendimento sobre o Escrito Sagrado não vão entender. Isso nós temos um exemplo claro em Mateus, no capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 16, aonde os discípulos chegam em Jesus e apertam ele no canto, querendo saber, Senhor, mas por quê? Que quando chega esses fariseus, essa turma aí da pesada, chega e o Senhor começa a falar em parábola e tudo, e muitos ficam voando, não conseguem entender nada. E por que o Senhor faz assim? Aí ele aplica a profecia de Isaías, capítulo 6, verso 9, dizendo para eles que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas esses indivíduos aí não. Aqueles indivíduos, neles se cumpre a profecia de Isaías, que vendo, não enxergam, e ouvindo, não escutam. Porque o coração deles é empedernido. Eles querem usar a profecia para fazer mal, não só para mim, mas para todos os meus escolhidos. A vocês, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por isso, para vocês, eu falo abertamente e claramente. Quantos e quantos queriam ouvir o que vocês ouvem e ver o que vocês veem? E não puderam. Então é muito interessante a forma com que Jesus entrelaça esses enigmas que para nós, dentro da Bíblia, está tudo revelado. Só precisamos mergulhar nesse entendimento, deixando que a própria Bíblia se interprete, e é o que nós estamos aqui fazendo agora, com esta lição, apresentando as dicas que a própria Bíblia nos dá de como melhor entender o conteúdo sagrado, que é muito importante para nós, para não ficarmos viajando como ficaram aqueles fariseus antigos, aqueles fanáticos, aqueles perseguidores da causa. Não se iluda.
Tem gente dentro da igreja, como os fariseus eram da igreja de Cristo, pertencia à maioria do quadro de liderança da igreja daqueles dias, e eles ficavam descartados, não entendiam. E quantos que tem dentro da igreja que não conseguem entender as profecias, mesmo da alta liderança da igreja? Como eu já vi pessoas com curso superior de teologia, com doutorado, com mestrado, e lamentavelmente falando bobagens acerca de assuntos relatados nos escritos sagrados. Assuntos tidos do ponto de vista religioso como polêmicos, mas do ponto de vista bíblico não é polêmico, porque está escrito e está revelado. E o que é revelado é para nós e nossos filhos. E o que está encoberto é para Deus. Mas o que está na Bíblia está tudo revelado. Agora é evidente, para proteger o escrito sagrado tem muito enigma, tem muito símbolo, tem muita coisa que nós precisamos de buscar a compreensão dentro do relato sagrado. E se buscarmos com a mente aberta, entenderemos, e não só entenderemos, como teremos condições de praticar e também de ensinar. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O terceiro tema, o princípio, dia, ano. Aqui agora sim, vimos no tema anterior que a sequência histórica foi fundamental, passo a passo. Depois da Babilônia vem a Medo-Persa, depois da Medo-Persa vem a Grécia, depois da Grécia vem Roma, e etc., até chegar nos nossos dias. A sequência com que aconteceu o fato historicista. Agora, dentro desse contexto, entrelaça-se também, muitas vezes, o fato do dia-ano, também relacionado com o quadro de interpretação e entendimento das profecias da Bíblia Sagrada. De cara, como princípio básico da hermenêutica, quando uma profecia começa simbólica, ela termina simbólica. Se ela começa literal, ela termina literal. Não há como entender uma profecia bíblica fazendo diferente, misturando simbologia com literalismo. Não funciona, não dá certo. Todas, sem exceção, na Bíblia Sagrada, é muito clara dessa forma. Entenderemos com facilidade. Se misturar, nada de entendimento. Fica vazio, fica oco. O segundo ponto dessa questão, esse simbolismo agora apresentado do princípio dia-ano, aplicando Ezequiel 4:6, é mais uma forma de ajudar, como também no princípio de símbolos e fatos, que aqui nós vimos animais, podemos entender até mesmo a tipologia bíblica, que nós estaremos abordando no sexto tema. Tudo isso ajuda a camuflar e proteger o escrito sagrado desses perseguidores, desses assoladores. Não só do escrito sagrado, mas como do povo de Deus. Se eles não entendem, eles podem simplesmente alegar: não, esse povo é doido, não está sabendo de nada que está falando, não, está chutando. Está dizendo que é isso, que é aquilo, mas se eles não entendem, então dá-se a impressão de que ninguém mais pode entender, se os que se acham entendedores não conseguem entender. E assim vai protegendo o escrito sagrado. Mas, em se tratando da profecia de tempo propriamente dito, nós precisamos ficar muito atentos numa questão. Facilita muito, muito, todas as profecias de tempo da Bíblia. O que eu vou dizer agora fica bem claro. Quando o profeta está vivo, quando inicia a profecia que ele proferiu, sempre essa profecia será literal. Sempre. Não tem nenhuma exceção na Bíblia Sagrada. De outra forma, todas as profecias de tempo literal na Bíblia bate com essa tese. Alguns exemplos, vou citar 2 exemplos dos vários que tem na Bíblia. E lá no Escatologia 5, se você entrar lá, você vai entender esses pontos com mais detalhes. Lá nós temos de 50 minutos a 1 hora de tempo para cada aula, onde temos condição de dar explicações claras. Inclusive lá eu apresento todas as profecias de tempo literal e simbólico da Bíblia Sagrada, encaixando com essa tese. Eu vou citar 2 exemplos. Gênesis capítulo 15, verso 13, a profecia dos 400 anos do cativeiro egípcio, dirigida a Abraão. Quando iniciou o cativeiro egípcio, o domínio referenciado a esses 400 anos, Abraão, apesar de não ter ido para o cativeiro egípcio, mas ele estava vivo. Então a profecia dele foi literal. Durou o tempo que a Bíblia disse que duraria. Dentro desses 400 anos, haveria um parênteses de 30 anos, que foi o período do governo de José,
e acabou se estendendo para 430 anos, mas porque houve um parênteses. O povo foi tratado com dignidade durante esses 30 anos do governo de José, por providência divina realmente. Mas o período de cativeiro foram 400 anos, onde o povo realmente foi oprimido como escravos. Jeremias 25:12 é outro texto também. Jeremias proferiu a profecia de que o povo ficaria 70 anos no cativeiro babilônico. Foi literal. O próprio Nabucodonosor, quando investiu na primeira invasão em Jerusalém, libertou Jeremias e deixou ele livre. E o povo foi levado na primeira deportação para lá, e juntando todas as deportações, e o final do castigo desse cativeiro durou realmente 70 anos. Literal. Vou citar mais 2 exemplos de profecia literal de tempo. Mateus 12, 39 e 40, o sinal do profeta Jonas, que Jesus mesmo falou que ficaria 3 dias no ventre da terra. Como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. Literal. O próprio profeta participou da sua profecia. E o milênio apocalíptico? O milênio apocalíptico, João vai ressuscitar no primeiro dia do milênio. A profecia dele. Então ele vai participar da sua profecia. Todas as profecias de tempo da Bíblia Sagrada bate. Moisés, lá no deserto, 40 anos. 1 ano para cada dia. Foi literal, os 40 anos. Porque ele participou dessa profecia. E todas as profecias de tempo, aonde o profeta estava morto, quando iniciou a sua profecia, todas encaixam Ezequiel 4:6, simbólico. 1 ano para cada dia. As 2.300 tardes e manhãs, que abriu o tema dessa lição mesmo, são 2.300 anos, porque Daniel morreria antes de iniciar essa contagem profética. E dentro dessa profecia de tempo dos 2.300 anos, é a maior cadeia profética da Bíblia Sagrada, que diversas outras entram aqui dentro também. Com os 1.260 dias, que são anos também, entra aqui o período da supremacia papal. E vários outros contextos do gênero colocados aqui dentro dessa profecia, que lá no Escatologia 5 eu entro em detalhes também. Então o profeta, quando está morto, quando inicia a profecia dele, toda a profecia de tempo vai se adequar aqui com tranquilidade. E das profecias da Bíblia Sagrada, as de tempo que estão relatadas na Bíblia, todas se encerraram dentro dessa cadeia profética dos 2.300 anos. De lá para cá não tem mais cadeia de tempo profético, simbólico, para aplicar Ezequiel 4:6, relacionado com a Bíblia, além dos 2.300 anos, que findou em 22 de outubro de 1844. De lá para cá só tem cadeia de tempo profético literal, a ocorrer como exemplo do milênio, a nossa viagem para o céu, o tempo de duração das pragas, que será em um só dia, como Apocalipse 18:8 fala, em uma só hora, Apocalipse 18, verso 10, fala que em uma só hora a Babilônia toda vai ser destruída, em se tratando, evidentemente, de um planeta babilonizado completamente pelo pecado e portadores do sinal da besta. E tudo isso e muito mais nós comentamos com mais tempo e tranquilidade dentro do Escatologia versão 5. Vai lá e assiste, vale a pena. No 4º tema, identificando o chifre pequeno. Tanto Daniel 7, de 1 a 25, como Daniel 8, de 1 a 13, nós temos descrito aí algo sobre um chifre pequeno que surge em 2 desses animais envolvidos nessas 2 profecias. O de Daniel 7 naquele animal esquisitão, e em Daniel 8 no bode da visão do profeta Daniel. Mas observe que os detalhes mais interessantes que aparecem no relato sagrado. Ambos estão descritos como chifre pequeno, nas 2 profecias. Ambos são assoladores, são perseguidores. Ambos são blasfemos e se exaltam a si mesmos. Ambos têm o povo de Deus como alvo para combater. Os 2 estão envolvidos em profecia de tempo simbólico que aplica Ezequiel 4:6, voltado então para os 1.260 dias, que sabemos que são 1.260 anos, que aconteceram entre 538 da era cristã até 1798, 1.260 anos da profecia bíblica.
onde a supremacia papal dominou e perseguiu o povo de Deus. Ambos se estendem até o tempo do fim e vão ao fim dos tempos também, quando olhamos no ângulo apocalíptico, envolvendo inclusive os assoladores modernos da atualidade. E ambos os assoladores desses dois chifres pequenos serão destruídos de forma sobrenatural. Observe então que, se tivermos atentos a todos esses detalhes, como aqui descritos no contexto tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 8 de Daniel, não fica sombra nem margem de variação, de nenhuma dúvida sobre o que estamos comentando dentro do relato sagrado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A Bíblia é muito clara. Para mim e para você nem se fala, mas ela é muito clara. Dando sequência a esse tema, olhando o quinto tema, dentro desses dois capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 8 de Daniel, também percebemos a coluna dorsal dessas profecias, que é o juízo investigativo, como sendo então o nosso quinto tema. O que nós temos em Daniel 7, de 9 a 14, e no capítulo 8, versos 14 e 26, nós temos nada mais, nada menos do que o juízo investigativo. O cenário é muito claro. Quando o texto de abertura que nós citamos, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, analisando todo esse contexto, nós sabemos que a purificação do santuário celeste se trata de purificação dos pecados nossos registrados ali a cada dia da história do grande conflito entre o bem e o mal. E em 22 de outubro de 1844, o Senhor iniciou uma investigação, um juízo então investigativo, aonde ao apurar, ao concluir esse trabalho, ele vai dizer, está feito, e aí cairá 7 pragas sobre a face da terra. Terminando essas pragas que cairão em um só dia, ele vai voltar para buscar os seus. Mas lá no céu, como nós vimos em Apocalipse 20, verso 4, nós continuaremos a segunda fase desse juízo, que é sabendo por que a quantidade como a areia do mar ficou para trás e não foi para o céu. Ficou consumida no fogo da destruição do planeta. E ainda serão ressuscitados para serem extirpados junto com Satanás e seus anjos. É o que nós temos em Apocalipse 20, verso 4. E lá em Apocalipse 20, verso de 7 a 10, nós veremos então a execução desse juízo. Quando a cidade santa descer, que os ímpios ressuscitados cercarem a cidade, sob o comando de Satanás, choverá fogo e enxofre do céu e consumirá para sempre. Sabe, irmãos, o juízo investigativo é a coluna dorsal dessas duas profecias. Principalmente quando a gente olha para Hebreus 9, 27, que Paulo chama a atenção. Cabe ao homem morrer uma vez e depois disso vir o juízo. Deixa entender que ninguém hoje, nos nossos dias, morre em dúvida mais. Ou morre salvo ou morre perdido. Porque de 22 de outubro de 1844 para cá, está encerrado o nosso assunto. As nossas escolhas determinam o nosso destino. Por isso que a advertência bíblica é muito séria em prestarmos atenção, porque para morrer basta estar vivo. E aí o que nós temos feito até agora? Pense, reflita um pouco sobre isso, o tanto que é sério esse assunto. Sexto tema, tipologia como profecia. Mais um detalhe interessante aqui. Tipo e antítipo. Nós vimos lá no terceiro tema, as profecias com simbologias, aqueles animais, identificando personagens, identificando governos e etc. Vimos profecia de tempo, simbólica e literal, com muita clareza. E aqui temos também, então, agora, várias profecias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, apontando para Cristo como o corpo físico das figuras que aqueles animais e figuras do Antigo Testamento, do santuário hebreu e seus rituais, apontavam. E João 1,29, que é o impacto dessa revelação, o próprio João Batista aponta o dedo para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, matando a charada de vez do corpo real que pagaria o preço impagável, porque o sangue dele é que pagaria o sangue divino. Apocalipse 1,5, primogênito dos mortos, o único que morreu, depois de 4.000 anos de existência de pecado só aqui na terra, a Bíblia está chamando ele de primogênito dos mortos.
Por quê? Porque ninguém antes dele morreu, só teve sono da morte. E sono da morte não é morte para Deus. Para Deus tudo é absoluto, tanto vida quanto morte. Quando Apocalipse 1,5 fala que ele foi o primogênito dos mortos, está falando que ele, o Filho de Deus, foi o primeiro. De fato, ele morreu a morte eterna. E só ressuscitou porque não tinha pecado. E nessa morte e ressurreição, ele paga o preço que eu e você e nenhuma criatura do universo poderia pagar. Porque um sangue puro, divino, de Criador, foi derramado por amor de mim e de você. Então é muito importante entender essa mensagem da tipologia como profecia. E foi muito bem batido durante todo o Novo Testamento, apontando desde o Antigo Testamento para essa verdade tão clara para a orientação minha e sua. É interessante que, se observarmos em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 1 ao verso 13, Paulo ele abre uma explicação clara envolvendo todo esse conteúdo profético de simbologias e tipos do Antigo Testamento, onde seria muito interessante a gente observar esse esclarecimento de Paulo sobre o tema que estamos estudando, lá em 1 Coríntios capítulo 10. O primeiro fato é que todo esse contexto, eu repito, que já comentei anteriormente, de simbologia, de tipologia, de profecia de tempo literal ou simbólica, é uma estratégia divina para proteger o escrito sagrado, manter a sua longevidade e o acesso dele nas mãos dos verdadeiros servos de Deus, que estarão entendendo cada dia mais e mergulhando no contexto sagrado. O segundo ponto, já olhando a avaliação de Paulo aqui em 1 Coríntios 10, de 1 a 13, de cara, nós vimos ele dizer que toda aquela população, aqueles milhões de pessoas que atravessaram lá no Mar Vermelho, foram batizadas em Moisés. Ora, batismo só surgiria com João Batista, mas ali foi uma simbologia do batismo de João Batista. Paulo está usando essa simbologia, essa tipologia aqui, dentro do contexto de 1 Coríntios. Várias classificações estão aqui identificadas, como a que vemos primeiro aqui, na abertura já do tema. Ele comenta então sobre esse batismo simbólico que aconteceu lá no Mar Vermelho. Em seguida, ele faz um outro comentário também tão interessante quanto, que todos beberam e comeram uma comida espiritual lá no deserto, e quando trata da bebida espiritual, a água da pedra que é Jesus. Outra tipologia, apresentando Jesus, do qual deu água na pedra para o povo beber lá no deserto, e é a mesma água que sacia nossa sede e que se torna no nosso peito uma fonte a jorrar para a eternidade. Que nós nunca mais teremos sede, porque temos a fonte de alimentar, a fonte da vida eterna, que é o Escrito Sagrado, que é a palavra viva do Deus vivo. E no verso 8 aqui de 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo faz um comentário também curioso, interessante, que se a gente fizer uma observação, ele está comentando aqui das 23 mil pessoas que provocaram a ira de Deus lá no deserto, e 23 mil pessoas morreram só com a praga. Se você for lá em Número, capítulo 25, verso 9, e olhar só o verso 9, você vai observar que Moisés está falando que foram 24 mil pessoas que morreram ali naquele momento. Para alguém desavisado, que não tem a devida orientação da forma de estudar a Bíblia Sagrada, ficaria aqui confuso, né, sobre essa diferença matemática de 1000. Paulo falando de 23 mil e Moisés falando de 24 mil pessoas. Mas qual é o X da questão? Para nós que estudamos a palavra, lembra do que eu disse? Analisar texto e contexto? Pois é, observa o que Paulo diz, que morreu só com a praga. Paulo deixou claro. Mas se você for lá no verso 4 do capítulo 25 de Números, você vai observar, houve uma série de enforcamentos acoplados no mesmo dia da praga. Observe esse detalhe. Aí sim conseguiremos entender que a diferença de 1000 dos que morreram fora da praga. A exemplo desses que morreram então enforcados. Paulo faz um comentário e deixa bem claro, só com a praga, 23 mil. Mas Moisés envolve os que morreram na ocasião desse episódio, quando as meretrizes moabitas, com as suas idolatrias, invadiram o acampamento de Israel e conseguiu arrastar milhares de pessoas e morreu esse tanto de gente em um só dia. Coisa muito séria.
Mas a maior advertência aqui de 1 Coríntios 10, de 1 a 13, é exatamente o verso 10, que comenta sobre o anjo exterminador. E quando as pessoas provocam a Deus, e Deus percebe então que não tem como cumprir com a missão, o anjo exterminador entra em ação. É o que nos deixa a ideia clara do que aconteceu lá no Egito, na praga, e não foi só lá, foi aqui também, como vocês viram. Inclusive aqui, oficiais como eu e você, lá em Apocalipse capítulo 14, verso 6, mostra anjos voando no meio do céu, que representando a mim e você, que são anjos aqui na terra. Anjos são mensageiros de Deus. Os que executaram essas 24 mil pessoas foram pessoas como eu e você. Os que executaram lá no Egito, na 10ª praga, foi seres celestes. Lá nos dias do profeta Isaías, quando Senaqueribe foi invadir Judá, também foi um ser celeste, que matou milhares em um só dia. Isaías 37, 36 a 38. 185 mil morreram em uma só noite. Aqui até pouco, né? Onde os mensageiros de Deus foram comissionados para essa missão de execução, a mando de Deus, executaram só 24 mil. Sempre o número foi pequeno nesse sentido. Agora, interessante, foi no meio do povo de Deus onde tinha apostatados. Pessoas prejudicando severamente o povo de Deus. Morreram apostatados e morreram estrangeiros que estavam invadindo a propriedade divina, que é a sua obra e a sua causa. E sempre paga caro quem faz isso. Pode ter certeza. Nós temos um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Agora, quando se trata de ímpios, esse de 185 mil não é nada frente ao que Apocalipse 20, de 7 a 10, comenta, que serão como a areia do mar, incontáveis os que serão exterminados, que não teve como recuperá-los. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. É muito curioso, é muito sério o que estamos analisando dentro desse tema. Entender a tipologia como profecia é muito importante. São impactos grandiosos dentro do contexto profético relacionado com a morte de Cristo no Calvário, com o preço pago no Calvário, o preço impagável que justifica por si o porquê que tantos e tantos, de forma incontáveis, serão exterminados naquele grande dia. Pense nisso. É muito sério esse assunto. 7º tema, Daniel 8,14, uma joia rara. Irmãos, como já comentamos dentro do tema da lição, quando terminou esses 2.300 anos, abriram-se os livros e esse juízo iniciou de forma investigativa. Esses livros estão abertos. Toda a história e a profecia relatada na Bíblia Sagrada estão de mãos dadas para nos preparar, nos alimentar, nos nutrir de informação e nos capacitar para novas ações na direção da Canaã celestial. Tudo isso mantém vivo a minha e a sua fé. Fiquemos atentos. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua orientação e pela oportunidade de acessarmos o conhecimento sagrado, de termos entendimento e principalmente de termos a tua bênção nos dirigindo em nossas vidas e em nossas escolhas. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é verdade. E que naquele grande dia nós e nossos lares sejamos contados entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Abençoe todo o teu povo debaixo da faixa desse conflito, pois assim nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.